Você já parou na sua própria cozinha, aquela que esfregou todo sábado por 30 anos, e ouviu palavras que cortam mais fundo do que qualquer faca que já segurou? Eu ouvi. Meu nome é Eleanor Fitch, e tenho 56 anos. Naquele dia, a chuva batia na janela como dedos impacientes, e meus 2 filhos, meus únicos filhos, estavam sentados do outro lado da mesa de carvalho que eu mesma lixei e envernizei quando eles ainda usavam fraldas. Clara, 32 anos, com o mesmo queixo teimoso que herdou de mim, e Thomas, 29, já com os olhos cansados de um homem que acha que o mundo lhe deve algo. Eles não gritaram. Não precisavam. Clara cruzou as mãos, olhou direto nos meus olhos e disse: Mãe, decidimos que você não faz mais parte das decisões. Você está aposentada da família. Aposentada. Como se eu fosse uma cadeira que jogaram no sótão. Thomas nem conseguia me encarar, só assentiu, traçando os veios da madeira com o polegar, como se isso pudesse me apagar. Senti o chão inclinar. Não dramaticamente, nada de heroína desmaiando aqui, apenas um lento, nauseante balanço, como quando você se levanta rápido demais depois de um sono longo. Lembro do cheiro da torta de carne esfriando no forno, aquela que fiz porque Clara disse que era a favorita dela. Lembro do tic-tac do relógio na parede, aquele que meu marido Henry comprou em York no ano em que nos casamos. Henry, que já se fora há 8 anos, enterrado sob o teixo em Saint Mary's. Ele teria rido da palavra aposentada. Teria dito: Eleanor, amor, você é a espinha dessa casa. Espinhas não se aposentam. Mas Henry não estava lá, e os filhos estavam. Não chorei. Não naquele momento. Servi chá para eles, Earl Grey, 2 colheres de açúcar para Clara, leite sem açúcar para Thomas e perguntei o que queriam dizer. Clara explicou como uma advogada. A casa era grande demais, a manutenção excessiva, e eu estava em dificuldades. Em dificuldades. Eu gerenciei as contas, o jardim, as idas intermináveis à escola, as visitas ao hospital quando o coração de Henry começou a falhar. Vendi o broche da minha mãe para pagar as taxas universitárias de Thomas quando as bolsas sumiram. Mas, aparentemente, aos 56, eu estava em dificuldades. Eles encontraram um apartamento em Leeds, menor, moderno, melhor para mim. Eles cuidariam da venda da casa. Minha casa. Aquela com a macieira torta que Henry plantou no dia em que Clara nasceu, cujas raízes agora são grossas como meu antebraço sob o gramado. Perguntei se podia ficar com os álbuns de fotos. Clara hesitou, depois disse: Vamos digitalizar os importantes. Importantes. Como se minha vida pudesse ser reduzida a um pendrive. Thomas finalmente falou: É o melhor, mãe. Você vai ver. Depois foram embora, levando a torta de carne porque Clara disse que ia estragar. A porta se fechou. A chuva continuou batendo. E eu fiquei ali, segurando 2 xícaras vazias, me perguntando como a mulher que carregou os 2 no quadril podia de repente não pesar nada. Se isso já dói, fique comigo. Porque o que veio depois, bem, digamos que a história não termina naquela cozinha. Antes de continuar, se você já se sentiu posta de lado, invisível ou descartada pelas pessoas em quem derramou sua vida, faça-me uma pequena gentileza, clique no botão de inscrever-se e no sininho ao lado. São 2 segundos, e significa o mundo para alguém como eu, que finalmente está pronta para contar a verdade. Obrigada. Agora, deixe-me levá-la de volta ao começo, antes da chuva, antes da palavra aposentada, ao dia em que percebi pela primeira vez que meus filhos estavam escorrendo pelos meus dedos como areia. Nasci em 1969 numa casa térrea em Ebdenbridge, do tipo com lareira a carvão que fumava se o vento viesse do norte. Meu pai era tecelão, minha mãe cozinheira na escola primária. Não éramos pobres, mas também não éramos ricos, cada centavo tinha dono. Aprendi cedo que amor é prático, um casaco remendado, uma refeição quente, uma mão na testa quando a febre vinha. Quando me casei com Henry aos 22, achei que dominava a linguagem da família. Ele era firme, gentil, com mãos calejadas da gráfica e uma risada que enchia quartos.
Compramos a casa em Ilkley com uma hipoteca que parecia uma montanha, mas escalamos juntos. Clara veio em 93, Thomas em 96. Deixei meu emprego na biblioteca para criá-los, e nunca me arrependi. Nem uma vez. Os primeiros anos foram dourados daquele jeito comum que parece mágico quando você olha para trás. Os primeiros passos de Clara no jardim, a obsessão de Thomas pelos trens que ribombavam no fim da rua. Henry construiu uma casa na árvore na macieira, nada chique, só tábuas, pregos e amor. Pintamos de amarelo manteiga porque Clara disse que parecia sol. Eu mantinha um diário, um caderno espiral barato onde anotava as frases engraçadas deles, os joelhos ralados, o jeito como os olhos de Henry se enrugavam ao ler histórias na hora de dormir. Ainda o tenho. Eles nunca pediram para ver. As rachaduras começaram pequenas. O problema cardíaco de Henry começou com falta de ar na escada. Notei, mas ele dispensou, só ficando velho, eu. Depois a noite em que desabou na cozinha, as luzes da ambulância pintando as paredes de vermelho e azul. Segurei a mão dele o caminho todo até o hospital, sussurrando orações que não dizia desde a infância. Ele sobreviveu daquela vez, mas o homem que voltou era mais quieto, mais lento. As crianças eram adolescentes, Clara na universidade, Thomas fazendo A-levels. Amavam o pai, mas adolescentes amam em rajadas, entre provas, amigos e a música alta que sacudia as janelas. Virei a ponte, a enfermeira, a cozinheira, a faxineira. Não me importava. Era o que se fazia. Henry morreu numa terça-feira de março. Os narcisos mal brotavam. Encontrei-o na poltrona, o jornal aberto no crucigrama que nunca terminaria. Os paramédicos foram gentis, mas gentileza não preenche o espaço que uma pessoa deixa. O enterro foi pequeno, Henry odiava alarde. Clara chorou no meu ombro, Thomas ficou rígido, mãos nos bolsos. Depois, voltaram às suas vidas. Entendi. Luto é um país privado, e eu ainda aprendi a língua. A casa ficou grande demais depois disso. Eu chacoalhava dentro dela, me ocupando. Comecei a pintar aquarelas, mal, mas passava o tempo. Voluntariei-me na biblioteca de novo, arrumando livros e recomendando romances a viúvas que entendiam a dor particular de uma noite vazia. Clara se formou, conseguiu emprego em marketing em Leeds. Thomas a seguiu, trabalhando em suporte técnico, depois subindo para algo com sênior no título. Visitavam cada vez menos. Ligações viraram mensagens. Mensagens viraram emojis. Dizia a mim mesma que era normal. Filhos crescem. Constroem suas vidas. Você recua. Mas recuar é diferente de ser empurrada. O primeiro empurrão real veio quando Clara anunciou o noivado com Mark, um incorporador imobiliário com aperto de mão de torno e sorriso que nunca chegava aos olhos. O casamento foi num celeiro reformado, vigas expostas, luzes de fada, prosecco à vontade. Usei o vestido azul marinho que comprei para a festa de aposentadoria de Henry que nunca aconteceu. Clara me abraçou forte, sussurrou: "Você está linda, mãe", e passou a noite posando para fotos com a família de Mark. Thomas era o padrinho, encantador no discurso, mas quando tentei cruzar olhares, ele já virava, rindo com padrinhos que eu nunca conheci. Ofereci sediar o brunch de abertura dos presentes no dia seguinte. Clara hesitou. Os pais do Mark têm um jardim maior, disse. Mais espaço para todos. Sorri, disse claro, e voltei para casa com cheiro de limão e solidão. Naquela noite, abri o diário e escrevi: "Eles não precisam mais de mim." E dói mais do que eu imaginava. O segundo empurrão foi mais sutil. Thomas perdeu o emprego, redundância, disse, embora depois soubesse que era por desempenho. Voltou para casa por algumas semanas. Essas semanas viraram meses. Dormia no quarto antigo, deixava a louça na pia, pegava meu carro sem pedir. Não me importava com a bagunça, importava-me o silêncio. Ele ficava no celular, rolando, enquanto eu cozinhava seus pratos favoritos. Uma noite, perguntei sobre planos. Ele deu de ombros. "Vou dar um jeito."
Uma semana depois, anunciou que achará um apartamento compartilhado em Leeds. Clara ajudara. Usaram o dinheiro do seguro de vida de Henry, dinheiro que nunca toquei, guardado para emergências. Perguntei por que não discutiram comigo. Clara disse: Mãe, você não é boa com dinheiro. Não queríamos te estressar. Ri. Ri de verdade. Eu, não boa com dinheiro. A mulher que esticou cada libra, que orçou viagens escolares, consultas ortodônticas e a caldeira nova quando a velha morreu. Mas engoli. Não disse nada. Porque o que se diz quando seus filhos decidem que você é incompetente na vida que lhes ensinou? O terceiro empurrão foi a reunião na cozinha. Até então, vendi as ferramentas de Henry para pagar o imposto municipal. O jardim estava invadido, minhas costas não me deixavam capinar como antes. Clara notou. Claro que notou. Notava tudo quando lhe convinha. Chegaram juntos, sem aviso, com uma pasta de impressos de imobiliária. Encontramos o lugar perfeito, disse Clara, deslizando um folheto pela mesa. Um apartamento de um quarto num complexo com gerente no local e salão comunal. Folheei. Carpetes bege. Kitnet com 2 bocas. Vista do estacionamento. É lindo, menti. Thomas acrescentou, cuidamos de tudo. Você só precisa assinar. Assinar. Como se minha vida fosse um formulário a processar. Pedi tempo. Deram uma semana. 7 dias para decidir se deixaria a casa onde trouxe meus bebês do hospital, onde Henry me beijou sob o visgo todo Natal, onde o assoalho ainda rangia no exato ponto onde Thomas deu os primeiros passos. Passei esses dias andando de quarto em quarto, tocando paredes, lembrando. Na sexta noite, sentei-me à mesa de cozinha, a mesma de Carvalho, e escrevi uma carta. Não raivosa. Só honesta. Disse que entendia que queriam o melhor, mas isso não era. Disse que não estava pronta para ser guardada. Disse que os amava. Deixei na mesa com a chave do galpão, onde o rádio velho de Henry ainda tocava fraco se você mexesse no dial. Na manhã seguinte, a carta sumira. A chave também. Clara mandou mensagem, marcamos visita para terça. Esteja pronta. Nenhuma menção à carta. Nenhuma pergunta. Só uma ordem. Olhei o celular até a tela apagar, depois fiz algo que não fazia desde o enterro de Henry. Chorei. Não lágrimas delicadas, soluços feios, que doíam a garganta e me deixavam ofegante. Chorei pela menina que acreditava que amor bastava, pela esposa que achava que para sempre significava algo, pela mãe que aparentemente falhara tanto que os filhos queriam vê-la sumir. Mas aqui está o lance sobre o fundo do poço, é sólido. Você pode se apoiar nele. E, apoiada, tomei uma decisão. Se queriam que eu fosse, eu iria. Mas não para o apartamento bege com vista de estacionamento. Iria nos meus termos. Liguei para a corretora eu mesma, não há que escolheram, mas Margarete, que nos vendeu a casa 34 anos atrás. Ela se lembrava de mim. De Henry. Da macieira. Eleanor, disse, tem certeza? Não tinha. Mas estava mais certa do que em anos. Vendi a casa por menos do que esperavam, comprador à vista, venda rápida. Fiquei com os álbuns de fotos, o diário, o rádio de Henry. Aluguei um chalé minúsculo nos Dalles, paredes de pedra, telhado de ardósia, jardim mal grande o bastante para ervas. Na primeira noite, sentei-me na soleira e ouvi o silêncio. Sem trens. Sem vozes de crianças. Só ovelhas, vento e o zumbido sutil de uma vida que não escolhi, mas que finalmente vivia. Tinha 56 anos, sem um tostão pelos padrões deles, mas o ar tinha gosto diferente. Mais afiado. Como possibilidade. A casinha chamava-se Bramble End, embora as Silvas já tivessem sido domadas pela antiga dona, uma diretora aposentada chamada Doris, que me deixou a receita do gin de ameixa silvestre e um bilhete. A chaleira é temperamental, mas as vistas são generosas. As vistas eram mais que generosas.
Da janela dos fundos, eu via as colinas ondulando como ondas verdes, e em dias claros, o mar brilhava ao longe. Comprei uma poltrona de segunda mão cor de urze e a coloquei junto à janela. Aquela poltrona tornou-se o meu reino. Sentava-me com uma chávena de chá Yorkshire de verdade, forte o suficiente para sustentar uma colher, e via a luz mudar nas colinas. Pela primeira vez em anos, eu não estava à espera de ninguém. Consegui um emprego a tempo parcial na loja da aldeia. Nada de especial, arrumar prateleiras, pesar batatas, conversar com agricultores sobre o tempo. O dono, Sr. Patel, chamava-me Sra. W. e pagava-me em dinheiro e scones que sobravam. Aprendi os nomes dos clientes habituais, o velho Sr. Hargreaves que comprava sempre 2 litros de leite e um bilhete de lotaria, a jovem Sophie que vinha buscar chocolate depois da escola, a mulher do vigário que tricotava cachecóis para o sem-abrigo. Eles não sabiam da minha história. Não precisavam. Eu era apenas Eleanor, que sabia distinguir nabos de rutabagas e tinha sempre uma palavra gentil. Clara e Thomas não ligaram durante 3 meses. Quando Clara finalmente telefonou, a voz era alegre, forçada. Mãe? Como está o apartamento? Deixei o silêncio esticar-se. Depois, é uma casinha, amor. Em Aves. Uma pausa. Aves? Isso é, isolado. Ouvi Mark ao fundo, resmungando sobre o sinal. Serve-me bem, disse eu. Ela perguntou se eu precisava de algo. Disse-lhe que tinha tudo o que queria. Prometeu visitar-me. Não veio. Thomas mandou uma mensagem no Natal: espero que estejas bem. Muito ocupado aqui. Juntou uma foto dele com a nova namorada, uma loira com sorriso de anúncio. Estavam no Dubai, a julgar pelas palmeiras. Guardei a foto, depois apaguei-a, passei o Natal com o gin de ameixa de Doris e uma coroa de peru para uma pessoa. Brindei em e sob as estrelas, a geada estalando sob as botas enquanto caminhava até ao serviço de cânticos na aldeia. A igreja estava cheia, as vozes elevando-se em pó vinde, fiéis. Cantei mais alto do que em anos. A minha voz falhou nas notas altas, mas ninguém se importou. A primavera chegou cedo naquele ano. Os cordeiros nasceram desajeitados e barulhentos, e ajudei o Senhor Hargreaves quando ficou preso no riacho. Ele ofereceu-me uma perna de cordeiro em agradecimento. Cozinhei-a com alecrim do jardim e convidei Sophie e a mãe para o almoço de domingo. Sophie perguntou se eu tinha netos. Disse que ainda não. Perguntou por quê. Disse-lhe que algumas histórias demoram a escrever-se. Ela sentiu solenemente, a boca cheia de batata assada, e percebi que as crianças ainda faziam sentido para mim, mesmo que os meus filhos não fizessem. A primeira fenda na armadura dele surgiu em maio. Clara ligou, ofegante. Mãe, a tua casa, tem umidade. Os compradores querem compensação. Eu estava a amassar pão, farinha até aos cotovelos. Isso é entre eles e o inspetor, disse eu. Mas tu vendeste-a. A voz dela subiu. Eu organizei a venda, amor. Vocês trataram do dinheiro. Silêncio. Depois, pensamos que ficarias grata. Deixei a massa repousar. Estou grata, disse eu. Pela casinha. Pelo silêncio. Pela escolha. Ela desligou. Thomas tentou a seguir. Um e-mail, formal. Preciso da tua assinatura em documentos sobre a pensão do pai. Urgente. Respondi do computador da biblioteca, a minha casinha não tinha Wi-Fi. Feliz por assinar se trouxeres aqui. Chá às 3. Ele não veio. Mandou um estafeta com envelope pré-pago. Não assinei nada. Deixei-o cozinhar em banho-maria. O verão trouxe turistas aos dales, caminhantes com botas caras, famílias com mantas de piquenique. Comecei a liderar passeios suaves para maiores de 60, patrocinados pelo centro comunitário. Caminhávamos ao longo do rio, parávamos para chá de garrafas térmicas, falávamos de tudo e de nada. Uma mulher, Irene,
confidenciou que o filho não falava com ela há 5 anos. Outro, George, admitiu ter falsificado a assinatura da filha para ceder às poupanças dela. Não julgávamos. Apenas caminhávamos e escutávamos. Comecei a perceber que a minha história não era única. Era apenas minha. Depois veio setembro e com ele, a tempestade. Começou como chuva comum dos Dales, do tipo que encharca casacos e faz as ovelhas se abrigarem debaixo de muros. Mas o vento aumentou, uivando pelas chaminés, sacudindo as janelas de Bramble End. O rio subiu. O riacho virou torrente. À noite, a estrada para a aldeia estava submersa. Linhas de eletricidade romperam-se. A loja perdeu o telhado. Acendi velas, ferva água no fogão de campismo que Doris deixará no barracão. Estava calma. Tempestades eu conseguia lidar. Abandono era mais difícil. Às 2 da manhã, o telefone tocou. Sem sinal há dias, mas o fixo funcionava. A voz de Clara, fina e em pânico. Mãe? Mãe, estás aí? Ao fundo, uma criança a chorar, o meu neto, Léo, que eu conhecera uma vez aos 6 meses. Estamos presos, disse ela. A autoestrada está inundada. O carro do Mark avariou. Estamos numa estação de serviço, mas está a fechar. Dizem que os comboios foram cancelados. O Léo está a arder em febre. Ouvi Mark a gritar com alguém. A voz de Thomas também, cortante, exigente. Mãe, por favor. Precisamos de um sítio para ir. Só esta noite. Olhei em volta da casinha. Um quarto. Uma poltrona. Um sofá que se transformava numa cama mal grande para 2. Velas tremeluzindo. A tempestade a rugir. E pensei na mesa da cozinha, na torta de pastor, na palavra aposentada. Pensei na carta que ignoraram, no envelope do estafeta, na foto do Dubai. Pensei no rádio de Henry, ainda a tocar debilmente se mexesses no botão. Clara, disse eu, onde estão? 2 horas, talvez 3 se as estradas desbloquearem. Há um Travelodge em Sipton. Vou ligar para reservar. Mas mãe? É tarde. O Léo precisa de descanso. Eu pago o quarto. Dei-lhe os detalhes, a voz firme como as velas. Conduzam com cuidado. Ela começou a discutir, mas a linha crepitou e morreu. Sentei-me no escuro, a tempestade sacudindo a casinha como um cão com um osso. Parte de mim queria abrir a porta, acender o caminho com todas as velas que tinha. Parte de mim queria deixá-los afogar-se no que eles próprios criaram. Não fiz nenhuma das duas. Fiz chá no fogão de campismo e esperei pela manhã. Chegaram ao amanhecer, 3 carros atrás de um limpa-neve. Clara primeiro, carregando Léo embrulhado num cobertor. As bochechas dele coradas, olhos vidrados. Thomas a seguir, por barbear, agarrando uma mala como escudo. Mark por último, gritando ao telefone sobre seguros. Pararam à porta, pingando, e por um momento, vi-os como tinham sido pequenos, necessitados, meus. Depois Clara disse, mãe, graças a Deus, e o momento passou. A casinha virou caos. Casacos molhados em todos os ganchos, a febre de Léo a quebrar com o paracetamol que guardava para minha artrite. Mark andava de um lado para o outro, queixando-se da falta de Wi-Fi. Thomas tentou consertar o rádio, desistiu, desabou no sofá. Clara pairava, torcendo as mãos. Só ficamos esta noite, disse ela. Até as estradas abrirem. Assenti, fiz torradas, cortei maçãs em forma de coelho como fazia quando eram pequenos. Léo comeu 3. A febre quebrou ao meio-dia. Naquela tarde, a eletricidade voltou. A tempestade seguiu caminho, deixando lama e ramos partidos. Mark anunciou que encontrara um hotel em Arrogate, com instalações decentes. Clara hesitou, olhando para a casinha, para mim. Mãe, podíamos ficar mais um dia. Ajudar a limpar. Eu estava no jardim,
salvando o que podia do canteiro de ervas. Vocês têm vidas para voltar, disse eu. Eu tenho a minha. Thomas encurralou-me na cozinha. Isto é ridículo. Não podes viver assim, no meio do nada, sem carro, sem aquecimento metade do tempo. Eu lavava canecas, a água quente o suficiente para arder. Tenho aquecimento quando preciso. E o Sr. Patel leva-me à loja. Ele bufou. Estás a castigar-nos. Virei-me, secando as mãos no pano de chá que Henry comprará em Fit, o do farol. Não, amor. Estou a viver. Clara tentou a seguir. Encontrou-me na poltrona, vendo as colinas brilhar na luz do entardecer. Mãe, estávamos errados. Sobre o apartamento, sobre tudo. Vem conosco. Há espaço. Vamos fazer dar certo. Os olhos dela estavam vermelhos, se de choro ou cansaço, não sabia. Pensei nos tapetes bege, na vista do parque de estacionamento. Pensei na macieira, vendida a estranhos. Pensei no diário, ainda fechado na prateleira. Clara, disse eu, lembras-te da casa na árvore? A amarela? Ela assentiu, cautelosa. O teu pai construiu-a porque disseste que o jardim precisava de sol. Trabalhou noites depois do turno, dedos a sangrar de farpas. Tinhas 6 anos. Subiste lá e declaraste-te rainha do mundo. Sorri. Sou rainha aqui agora. O meu reino é pequeno, mas é meu. Ela ia falar, mas Léo chamou do sofá, encontrara o rádio de Henry, girava o botão, apanhando pedaços de música. Clara foi ter com ele. Fiquei junto à janela, vendo a luz desvanecer. Partiram na manhã seguinte. Mark carregou os carros, impaciente. Thomas abraçou-me desajeitadamente, murmurou obrigado. Clara demorou-se. Vamos visitar, disse ela. A sério desta vez. Entreguei-lhe um frasco de gin de ameixa. Para a estrada, disse eu. Ela pegou, olhos marejados, e entrou no carro. Foram-se embora, luzes traseiras sumindo na curva. Fiquei no jardim até o som do motor desaparecer. Depois entrei, abri o diário, e escrevi uma nova entrada. Vieram. Foram-se. A casinha resistiu. Sublinhei resistiu 2 vezes. Mas não foi o fim. Não exatamente. Porque 3 semanas depois, outro carro parou em frente a Bramble End. Não o de Clara. Não o de Thomas. Um carro da polícia, luzes a piscar. O agente era jovem, olhos gentis. Senhora Fitch? Recebemos uma chamada sobre o seu neto. O Léo está no hospital. Precisam de si. A viagem de carro até o Leeds General Infirmary levou 1 hora, mas pareceu ao mesmo tempo minutos e anos. O policial, P.C. Daniels, dirigia rápido, as luzes cortando o crepúsculo. Ele não fez perguntas, só me entregou um copo de papel com o chá do garrafo que o parceiro guardava no porta-luvas. Estava doce demais, mas eu bebi mesmo assim. Minhas mãos tremiam tanto que derramei um pouco no casaco. Léo. O pequeno Léo com suas maçãs cortadas em forma de coelhinho e olhos brilhantes de febre. O que tinha acontecido? Clara me encontrou no corredor do lado de fora da UTI pediátrica. Ela parecia menor do que eu lembrava, engolida por um moletom enorme, cabelo sem lavar. Mãe, ela crocitou, e de repente estava nos meus braços, soluçando como a criança que não era há décadas. Por cima do ombro dela, vi Thomas andando de um lado pro outro, celular no ouvido, rosto cinzento. Mark não estava em lugar nenhum. O que aconteceu? Perguntei, segurando-a à distância de um braço. Meningite, ela sussurrou. Bacteriana. Veio tão rápido. Ele estava bem, depois, não estava. Disseram que se tivéssemos esperado mais 1 hora, ela não conseguiu terminar. Eu a puxei de novo para perto, senti os ossos dela através do tecido. Cadê o Mark? Em Londres. Conferência. Ele tá vindo.
A voz dela quebrou na palavra vindo. Eu não insisti. A médica era uma mulher de olhos gentis e voz como mel quente. Senhora Fitch? O Léo está estável, mas ainda não saiu do perigo. Precisamos de um familiar para ficar, alguém que conheça as rotinas dele, os confortos. Os pais estão sobrecarregados. Ela olhou para Clara, que encarava o chão. Thomas tinha sumido, provavelmente fumando, mesmo tendo parado anos atrás. Eu fico, eu disse. Sem hesitar. A médica assentiu, me levou pro quarto. Léo parecia minúsculo na cama, tubos e fios serpenteando pelo peito pequeno. Os cachos dele estavam úmidos, a pele translúcida. Eu me sentei ao lado, peguei a mão dele. Estava quente, mole. Comecei a cantarolar, a canção de ninar que eu cantava para Clara quando a cólica a fazia gritar, a mesma que Henry assobiava consertando a cerca. Os dedinhos do Léo se mexeram. O monitor apitava firme. Eu fiquei a noite toda, cantarolando, afagando o cabelo dele, contando sobre os carneirinhos nos dalles, sobre a casinha amarela na árvore, sobre o vovô que teria construído uma nave espacial se ele pedisse. Clara entrou ao amanhecer, olhos inchados. Mãe, me desculpa. Por tudo. A casa, o apartamento, o jeito que a gente eu acalei. Depois, eu disse. Agora é sobre o Léo. Ela assentiu, puxou uma cadeira do outro lado dele. Ficamos em silêncio, duas mães em vigília. Thomas chegou ao meio-dia, cheirando a fumaça e culpa. Não conseguia me olhar nos olhos. O escritório ligou, murmurou. Falei que era emergência familiar. Eu não perguntei qual família. Mark chegou às 3, terno amassado, gritando sobre o trânsito. Deu uma olhada no Léo, ficou pálido, e se jogou na cadeira do canto. Ninguém falou com ele. Os dias se embaralharam. Aprendi os ritmos do hospital, o barulho das bandejas de café da manhã, o silêncio dos turnos da noite, o gosto de arrependimento do café da máquina. Dormi em cochilos, acordava toda vez que Léo se mexia. Clara e Thomas se revezavam, mas eram sombras de si mesmos, Clara pulando a cada bip, Thomas olhando pelas janelas. Mark foi embora depois de 2 dias. Reuniões, disse. Clara não discutiu. No 5º dia, Léo abriu os olhos. Vovó, ele rouquejou. Meu coração deu um salto. Aqui, amor. Ele sorriu, fraco mas real. A médica disse que ele tinha virado a esquina. Choramos, lágrimas bagunçadas, indignas, que encharcaram os lençóis. Quando Léo foi para um quarto normal, eu fui para casa tomar banho. A casinha parecia estranha, quieta demais, limpa demais. Arrumei uma mala, pijamas pro Léo, o coelhinho que ele tinha deixado, meu diário. Na saída, parei na prateleira, peguei o rádio do Henry. Ainda funcionava. De volta ao hospital, Léo estava sentado, comendo gelatina. Vovó, me conta dos carneirinhos, ele exigiu. Eu contei do cordeiro que me seguiu para casa numa primavera, como eu dei mamadeira até ele ficar grande demais pro jardim. Clara ouviu, olhos arregalados. Thomas também. Quando terminei, Léo disse, quero ver os carneirinhos. Prometi que ele veria. O dia da alta veio com sol e papelada. Clara me abraçou tão forte que senti minhas costelas rangerem. Vem pra casa com a gente, disse. Por favor. Olhei pro Léo, dormindo nos braços do Thomas. Olhei pro coelhinho apertado no punho dele. Olhei pros meus filhos, olhei de verdade. Eram mais velhos do que eu tinha percebido, linhas nos olhos, preocupação gravada fundo. Ainda não, eu disse. Mas logo. Pra visitas. Pros carneirinhos. Thomas me levou de volta pra Aves. A viagem foi quieta no começo, depois ele disse, mãe, a gente vendeu o conteúdo da casa. A casinha na árvore, sumiu. Eu assenti. Eu sei. Ele me olhou de canto. Você não tá brava? Pensei na tinta amarela, na madeira lascada.
Raiva pesa, eu disse. Tô viajando leve esses dias. Na Bramble End, Clara carregou minha mala pra dentro. Léo correu pro jardim, apontando pro canteiro de ervas. Comida de carneirinho, declarou. Rimos, risada de verdade, que começa na barriga. Fiz chá. Sentamos na mesinha, luz do sol entrando pela janela. Clara disse, a gente quer ajudar. Com a casinha, com dinheiro, o que você precisar. Mexi meu chá. Preciso de visitas. De verdade. Com aviso. E o Léo precisa aprender a fazer gin de ameixa quando crescer. Thomas bufou. Ele tem 4 anos. Exato, eu disse. Tempo de sobra. Eles ficaram o fim de semana. Caminhamos até o rio, demos pão pros patos, comemos scones na casa de chá. No domingo, Clara pediu para ver o diário. Hesitei, depois entreguei. Ela leu em silêncio, lágrimas caindo nas páginas. Quando chegou na parte da casinha na árvore, fechou devagar. A gente errou, disse. Em tanta coisa. Eu não discordei. Foram embora na segunda, prometendo voltar em 2 semanas. Fiquei no portão, acenando até o carro sumir. Depois entrei, abri o diário numa página nova, e escrevi, eles voltaram. Não perfeitos. Mas aqui. As visitas viraram rotina. Léo aprendeu os nomes das ervas, alecrim para a memória, sálvia para a sabedoria. Clara trouxe mudas do jardim dela, plantamos juntas. Thomas consertou o rádio de vez, achou uma estação que tocava as músicas antigas. Mark veio uma vez, ficou 1 hora, saiu cedo. Não ligamos. Numa noite de outono, Léo perguntou, vovó, por que você mora aqui sozinha? Eu tricotava um cachecol para ele tinha escolhido a lã, amarela como botões de ouro. Pensei na mesa da cozinha, no apartamento bege, na tempestade. Porque sozinha não é solitário quando a escolha é sua, eu disse. Ele pensou, língua para fora da bochecha. Posso escolher morar aqui quando crescer? Clara riu da porta. Vamos negociar, disse. O inverno trouxe neve, profunda e crocante. Fizemos um boneco de neve no jardim, o primeiro do Léo. Thomas tirou fotos, mandou pro Mark, que respondeu com um joinha. Progresso, do tipo dele. Na véspera de Natal, chegaram com uma árvore, de verdade, cheirando a pinheiro e memória. Decoramos com os enfeites que salvei da casa antiga, mais os novos que Léo escolheu, um carneirinho, um rádio, uma casinha minúscula. Tomamos chocolate quente, cantamos hinos desafinados. O rádio do Henry tocava Noite Feliz. Chorei quieta na manga. Clara viu, apertou minha mão. No ano novo, Clara perguntou sobre o dinheiro, o da venda, a pensão do Henry. É seu, disse. Nunca mexemos depois, bem. Tá numa conta. Com o seu nome. Olhei pros montes cobertos de neve. Coloca pro futuro do Léo, eu disse. Universidade, ou carneirinhos, o que ele escolher. Ela começou a protestar. Levantei a mão. Tenho tudo o que preciso. Primavera de novo. Os cordeiros nasceram, mais barulhentos que nunca. Léo ajudou a dar mamadeira para um que a mãe rejeitou. Batizou de Sunny. Clara filmou, mandou pro Mark, que respondeu com palavras de verdade dessa vez. Thomas começou a vir sozinho às vezes, trazendo compras, ficando pro jantar. Conversamos, de verdade. Sobre o trabalho dele, os medos, a namorada que foi embora quando ele voltou para casa aquela vez. Sobre o casamento da Clara, as rachaduras que a ambição do Mark abriu. Sobre minhas aquarelas, as caminhadas, a vida que construí de retalhos. Num domingo de maio, chegaram com uma surpresa. Uma placa de madeira, entalhada à mão, Bramble End, o lar de Eleanor, rainha dos Dales. Léo entregou solenemente. Ri até chorar. Penduramos na porta. Naquela noite, depois que Léo dormiu, Clara disse, mãe, a gente quer comprar a casinha ao lado.
Tá à venda. Pra gente. Pra fins de semana, férias. Pro Léo ter raízes. Olhei pra ela, pro Thomas assentindo ao lado. Pra placa brilhando na luz da lareira. Só se eu tiver poder de veto nas cores de tinta, eu disse. Eles gritaram de verdade, como crianças. Tomamos gin de ameixa e planejamos hortas de ervas e casinhas na árvore que não seriam vendidas para estranhos. Anos se passaram desde então. Tenho 62 agora, ainda na minha poltrona perto da janela, ainda vendo a luz mudar nos montes. Léo tem 10, alto e forte, ajudando com os cordeiros. Clara e Mark se separaram, amigavelmente, no fim. Ela ficou com a casa em Leeds, transformou o quarto extra num ateliê. Thomas mora na casinha ao lado, toca o negócio de tecnologia no galpão que converteu. Mark manda cartões de aniversário, assina melhoras. Mandamos selfies de carneirinho de volta. O diário tá quase cheio. A última entrada diz: eles me descartaram. Depois a vida os escreveu de volta. Não o final que eu esperava. Mas o que eu precisava. E se você ainda tá aqui, ainda ouvindo, obrigado. Se já te puseram de lado, te contaram como descartável, te disseram que você não importa, saiba disso, sua história não acabou. Às vezes as pessoas que mais te machucam são as que te ensinam o quão forte você é. Às vezes a porta que elas fecham é a que você precisava atravessar sozinha. Sou Eleanor Fitt, 56 quando isso começou, 62 agora, e ainda rainha do meu pequeno reino. A chaleira tá apitando. Quer uma xícara?